Olá, que saudade de vocês. Então, resolvi fazer essa live surpresa, porque a gente falou tanta coisa legal em agosto e muitas pessoas vêm conversando comigo. Puxa, Flávia, eu não consegui assistir. Acaba que coincidiu com muitos eventos por causa do dia, do mês, da semana do advogado, enfim. De dia do advogado virou mês do advogado. Que bom. Mas muitas pessoas falaram, Flávia, não consegui acompanhar, ou acompanhou uma live, não conseguiu acompanhar outra. Então, eu resolvi fazer essa live surpresa para abordar tudo que eu falei em todas as lives de agosto sobre sustentabilidade societária. Então, é isso aí. Vamos lá? Podemos começar? Gente, curte, compartilha, deixa os comentários. Se de repente você assistiu, não é ao vivo, manda e-mail para mim ou pode deixar nos comentários que eu acompanho depois da live também, tá bom? Então vou seguir a mesma linha que eu segui na sequência das lives. Primeiro sobre sócios, depois eu vou falar um pouquinho sobre a sociedade, identidade societária e depois planejamento e alinhamento societário. Vai ser uma live curtinha, mas para a gente poder dar uma pincelada em tudo, para quem quiser pegar todos os assuntos tratados, pode assistir só essa live que eu vou dar uma pincelada em tudo, ok? Vamos lá então. Deixa eu ver quem tá aqui primeiro. Sara, um abraço. Patrícia, beijão, Patrícia. Léo, Rogério. E aí, Rogério, depois eu quero seus comentários, hein? Seu feedback. Então, vamos lá. Sócios. Primeiro ponto. Hoje a gente sabe que tem opção da sociedade individual. Então, não tem mais que ter um sócio para ter uma sociedade de advogados. Então, é muito importante realmente pensar, eu quero ter uma sociedade? Por que eu quero ter um sócio? Eu quero ser um sócio? E sempre considerando o seguinte, sócio é aquela pessoa que tem a função estratégica. Então, para eu ter sócios, eu preciso dividir essas funções estratégicas com outros profissionais. E quais são as funções estratégicas? São aquelas que eu não tenho como delegar, que estão associadas à tomada de decisão, estão associadas ao rumo da sociedade, aos rumos do negócio jurídico, tudo que é tratado, por exemplo, num planejamento estratégico. Qual que é a missão, qual que é a visão, quais são os valores, quais os objetivos. Então, isso tudo é estratégia e isso tudo é exclusivo de sócios. Então, por mais que outros profissionais participem, são os sócios que precisam definir. Então, para eu ter um sócio, eu tenho que perceber a necessidade, eu tenho que ter essa divisão de responsabilidade de funções estratégicas, ok? E o que eu tenho que pensar? Um sócio, e aí serve também como requisitos para a escolha de sócio. Um sócio, ele tem que ter um perfil que me completa, que me complementa como sócio. Ele precisa ter os mesmos objetivos e valores. Então, o sócio... e aí eu falei bastante na primeira live sobre perfil de sócios, você precisa saber qual é o seu perfil, identificar o perfil dos seus potenciais sócios, dos seus, enfim, parceiros com potencial para a sociedade e perceber se existe uma complementação ou se existe, como que os perfis vão se alinhar, como que um consegue completar o outro ou complementar o outro em termos de perfil, e os objetivos e valores, eles têm que ser os mesmos. Então, se um sócio tem um objetivo e o outro sócio tem outro objetivo, como é que eu vou ter uma sociedade? Como é que a gente vai buscar, como que a gente vai caminhar na mesma direção? Então, sócio é isso, pessoas com perfis diferentes, pessoas diferentes, caminhando para o mesmo objetivo e alicerçados nos mesmos valores, ok? Deixa eu ver quem mais está aqui, senão depois eu acabo não conseguindo
falar com todo mundo. Ana Paola, queridíssima, falando aí sobre personal brand. Gente, tão importante trabalhar a marca pessoal, sócios. A gente estava conversando esses dias, né, Ana? A marca pessoal ela é tão importante que, olha só, eu falo de identidade societária, a gente tem visto muito se falar sobre o marketing jurídico, sobre a importância da marca jurídica. E quando não se falava disso, antes de se trabalhar a marca jurídica, já existia essa marca pessoal, porque os escritórios eram conhecidos por causa do sócio fundador, geralmente, quando ele tinha uma marca pessoal, uma marca profissional muito forte. Então, o escritório herdava. Hoje já tem todo um trabalho de marketing, de marca jurídica, mas a marca individual, a marca profissional, pessoal, continua sendo muito importante. Então, gente, quem ainda não conhece a Ana Paola, acompanha, é um trabalho muito legal que ela está fazendo, de inovador, mas sempre tem que ter aquele que vem para inovar mesmo, é isso mesmo. Muito importante, tá? Então, sócios, líderes jurídicos, acompanhem a Ana Paola também. Tome um abração, Tome. Eliana, oi querida. Ju Finati, oi Ju. A Ju em breve na Itália, estamos vendo essas questões aí de cidadania, né, Juliana? Logo a gente vai passear aqui pela Itália. Então, gente, sócio, é isso, mais importante. Os sócios têm que ter responsabilidade pela parte estratégica. Sócio tem que ter perfil que se completa, se complementa. Sócios têm que caminhar na mesma direção, alicerçados nos mesmos valores. E aí, depois que você já decidiu, que você já sabe escolher o sócio, que você já tem funções distribuídas, o que é importante para formalizar um acordo de sócios? E o acordo de sócios, meus clientes me questionam muito, mas como que eu faço? Ai, Flávia, não tem modelo para me mandar. Gente, acordo de sócios é algo simples. Tem que ter bastante detalhe, tem que ter bastante informação. Eu penso que é como um contrato. Quanto mais informação, quanto mais detalhes, mais você consegue ter, mais respaldo você tem para futuras tomadas de decisões. Mas o acordo de sócio é formalização das regras entre os sócios. Que tipo de regras? Sobre entrada de novos sócios, sobre participações, sobre saída, sobre questões mais delicadas como falecimento, afastamento, enfim. Então, o acordo de sócios é o documento onde vocês vão formalizar as regras da sociedade. Como o nome diz, é um acordo. Quais são os entendimentos dos sócios? Qual que é o combinado, ok? Acordo de sócios, muito importante ter um acordo de sócios, mas tem que ter a cara de vocês. Não adianta ser um acordo de sócios que a Flávia faria na sociedade dela, é um acordo de sócios que vocês se sentem confortáveis em fazer, certo? Mas é muito importante. Deixa eu ver quem mais está aqui. Ana Paula... Tia Maria Helena, oi, tia Maria Helena, tem que vir me visitar aqui em Portugal, um abraço, beijão, saudade. Outro ponto, gente, então sócios, perfil de sócios, acordo de sócios. O acordo de sócios também é muito importante para garantir que cada um vai cumprir o seu papel e as suas responsabilidades. Então, como no acordo as regras ficam muito claras, fica tudo muito bem estabelecido, também é algo que ajuda no cumprimento dessas responsabilidades, desses papéis aí de sócios. Outro ponto, gente, se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? Evanete, querida, um abraço. Sociedade. Então, a gente falou um pouquinho de sócios, agora vamos falar um pouco sobre sociedade. Eu falo muito sobre identidade societária. Por quê? Porque quando você cria uma sociedade, justamente o que eu acabei de falar, é porque tem pessoas que são sócios que têm um objetivo comum. Não é o meu objetivo apenas individual. É a soma de objetivos
que também são pessoais individuais, formando um objetivo comum. E é importante enxergar a sociedade como se fosse uma pessoa. Então, por isso que eu falo de identidade societária. Identidade societária é você pensar o que nós queremos enquanto sociedade. Qual que é o objetivo dessa sociedade? Qual que é o crescimento que a gente quer para essa sociedade? Qual que é o futuro dessa sociedade? Então, a identidade societária é justamente selecionar, eu digo que é selecionar o melhor do perfil de cada um dos sócios para formar um perfil específico da sociedade, como se fosse uma pessoa formada pela soma dos perfis, pelo melhor de cada um dos sócios. Então, a gente forma a identidade societária. E quando a gente fala de sociedade, eu gosto de falar de 3 fases da sociedade. Tem a fase inicial, que é aquela fase de sacrifícios, mas é a fase também de planejamento, é a fase em que os sócios estão se conhecendo, em que a sociedade está tomando um formato. É quando você começa a ver aqueles projetos entrando em ação. Então, uma fase de conhecimento. O que é importante nessa primeira fase? Clareza, formalização, transparência, em tudo que se faz para a sociedade e na interação dos sócios. Planejamento, ajustes, pequenos ajustes. Então, essa fase inicial é muito importante, porque essa fase de conhecimento é uma fase de sacrifícios, é uma fase de muito trabalho, é uma fase que muitas vezes os sócios se dividem entre funções estratégicas de sócios e funções técnicas de advogado, de coordenador de área. Então, é uma fase de muito trabalho, de muito planejamento, e essa fase que eu digo que é uma fase de conhecimento. Deixa eu ver quem mais está aqui. Fer Coradim, querida, um abraço. Clausiane, sempre dá uma passada nas minhas lives. Obrigada, Clausiane. Beijo, querida. Te acompanhei nas redes sociais também. Elis, oi, saudade. Sérgio Escaleira, Sérgio parceiraço, também aí fazendo muita diferença no mundo jurídico, uma mentalidade super inovadora, empreendedora, sabe a importância da gestão para escritórios, para sócios, para líderes. Que bom te ter por aqui também. Então, primeira fase, pensando nessas 3 fases aí, o início é a fase de conhecimento. Segunda fase da sociedade, a fase de crescimento. Então, vocês já sabem como que funciona, vocês já se conhecem como sócios no dia a dia, já tem a sociedade já tem uma vida, já começa a ter uma história. E eu falo que essa fase de crescimento é uma fase que é muito importante cada sócio cumprir a sua função, é uma fase que precisa manter um ritmo de trabalho, então ainda é uma fase de muito trabalho para os sócios, e é muito importante também essa transparência, manter o ritmo, um conseguir perceber a necessidade do outro, e é uma fase fundamental para o fortalecimento. Vão ter muitos desafios, mas é aqui que se fortalece. É na hora dos desafios, é na hora das dificuldades também, enfim, que tem o fortalecimento. Então, essa segunda fase é uma fase muito importante para se chegar na terceira fase. Então, é fase de trabalho árduo, mas é fase que precisa manter um ritmo. Vamos pensar assim, como numa corrida. O início é a partida. É importante você dar uma boa partida. Mas se você dá uma partida e não mantém um ritmo, você começa a ficar para trás. Então, essa segunda fase é uma fase de muito trabalho, mas é uma fase que é importante manter o ritmo em relação às funções dos sócios, em relação a reuniões, em relação a conselhos de sócios, em relação a cumprimento e análise do cumprimento do acordo, ok? Uma fase muito importante
para chegar até a terceira fase, que é a fase de consolidação. Então, assim, eu brinco muito, gosto muito de comparar com casamento também. A primeira fase é quando você está conhecendo a pessoa. Segunda fase, quando vem os filhos, quando está trabalhando, construindo bastante coisa juntos. E a terceira fase é quando os filhos crescem e saem de casa. É ali que você vai ver o quanto o casamento ficou sólido, o quanto você tem um casamento sólido. Então, na sociedade é a mesma coisa. Na hora que você começa a colher os frutos, por incrível que pareça, é uma fase muito importante para você perceber o quanto a sua sociedade é sustentável, o quanto é sólida. É a fase de colher frutos, mas é a fase de poder crescer, crescer de uma forma diferenciada, diversificar, é a fase de poder investir. Então, uma fase também de crescimento do negócio jurídico, essa fase de consolidação da sociedade. E se não estiver consolidada, se não estiver sólida o suficiente, se não tiver um alicerce firme, muitas vezes é aqui que tem uma separação de sócios, é aqui que tem uma dissolução de sociedade. Porque os sócios já passaram daquela fase de aprender o que é o negócio jurídico em si, a sociedade, e começa a acontecer divergência se não vem uma estrutura muito sólida. Então, é a fase da maturidade, é a fase de autossuficiência do negócio. E se você criou algo sustentável, se você consegue passar por essa fase, aí o negócio jurídico cresce, aí a sociedade, aí você começa a colher frutos também de todos os sacrifícios, de tudo que teve que se aprender como sócios. Então, é uma fase muito importante, mas também é uma fase muito delicada, porque muitas vezes os sócios têm alguns projetos, coincidem muito com fases diferenciadas da vida de cada um. Então, se o objetivo não for muito claro, se não tiver um propósito comum, muitas vezes é nesse momento de colheita, nesse momento em que o negócio jurídico está dando muitos resultados, que a sociedade pode sentir. Então, é importante cuidar desses pontos. O que mais? Ok, então falamos de sócios, falamos da sociedade, da entidade societária. Deixa eu mandar meus abraços aqui. Então, o Sérgio está falando, aprendi muito com você, Ana Almeida, Gilfinati. Que gostoso ter essa turma aqui junto, né? Ju, a Ana, o Sérgio, a Carla aqui também, super controller, que eu tenho muita admiração. Mel Carvalho, oi querida. Tassi, Hector Ribeiro, querido, um beijo. Vem visitar a gente aqui em Portugal. Aninha, Sérgio. Então, a Ana falou, e quando os sócios não crescem juntos? Ana, nem tudo está perdido, eu vou falar aqui, é justamente esse outro ponto. A importância de um planejamento societário e a importância do alinhamento. O planejamento é algo que o ideal é você fazer no início, justamente pensando em todas as possibilidades. Muito do que se conversa no planejamento também entra no acordo de sócios. Olha a importância de um acordo de sócios. Mas o que a gente faz quando não cresce junto? Por isso que é importante as reuniões de conselho de sócios, por isso que é importante a transparência, por isso que é importante mesmo os valores. Você evita muitos desafios, muitos problemas mesmo lá na frente. Mas quando já aconteceu, quando não crescem juntos, é importante fazer um alinhamento, tá, Ana? Um alinhamento societário, parar para pensar, parar para analisar. Os nossos objetivos ainda estão indo na mesma direção? Ainda existe um propósito comum? Os nossos valores ainda são os mesmos? Ainda existe um sonho comum? Ainda existe um propósito de cada um para aquela sociedade que faz sentido? Então é importante ter uma conversa.
Muitas vezes, porque também às vezes são amigos, às vezes são familiares, então para que não haja um prejuízo e para que as coisas sejam resolvidas da melhor forma, é importante esse alinhamento. Muitas vezes o alinhamento vai ser o momento de lembrar aquele sonho inicial dos sócios e de resgatar algo. Muitas vezes o trabalho do dia a dia, aquela segunda fase, isso acontece muito quando a segunda fase não é bem estruturada, que é a fase de crescimento, de repente cresce muito rápido, então acaba deixando de lado essas questões societárias e o negócio jurídico, que é muito importante, ele é acelerado, então essas questões societárias vão ficando, uma hora essas coisas vêm à tona. Então, assim, porque quando não se fala, um começa a ficar incomodado, você percebe que tem alguma coisa ali que não tá legal. Então é importante fazer um alinhamento. Eu trabalho muito com alinhamento, então o que eu percebo? Muitas vezes é importante ter essa intervenção, ter alguém de fora, ter alguém que seja realmente neutro, que seja imparcial, que consiga conduzir. Eu utilizo ferramentas de coaching, então não é apenas um coaching societário, mas eu faço uma abordagem de coaching societário também quando eu vou fazer um alinhamento, claro, dependendo da situação, porque você consegue proporcionar a oportunidade de cada um olhar para si mesmo como sócio, fazer uma avaliação, olhar para o outro e conseguir pensar na sociedade de uma forma sensata, de uma forma também estratégica, de uma forma racional, chegando a um senso comum. Então é importante fazer alinhamento. Isso mesmo, tá? Se aí entra a Flávia Cansado para ajudar nesse alinhamento societário. Então, o alinhamento, muitas vezes, ele deve acontecer naturalmente. Então, vamos separar aí. Alinhamentos ordinários, então, você tem que revisar um acordo de sócios, a gente repensa o negócio, repensa a sociedade. Gente, isso é normal, isso é saudável. A DR de sócios, né? Muitas vezes eu sempre menciono, às vezes eu ia para o escritório para tratar de plano de carreira, chegava lá e eu ficava tratando de questões societárias. Porque vem primeiro, porque é muito importante. E ter opiniões diferentes não tem problema nenhum. É importante conseguir chegar em um consenso. E o alinhamento societário, ele tem que acontecer ordinariamente. Mas, por exemplo, quando eu não faço um planejamento, quando algumas questões começam a surgir, e muitas vezes por não ter feito um planejamento, quando você começa a fazer gestão, eu falo que gestão é um caminho sem volta. E eu brinco que é como um tapete que você levanta e você tem que estar pronto para ver o que tem ali de baixo. E não tem como colocar o tapete ali de volta. Você precisa fazer alguma coisa. Você viu o que tem ali? Você vai limpar, você vai colocar tapete de novo e periodicamente vai continuar limpando. Você vai resolver não colocar tapete mais. Então, assim, existe um alinhamento que tem que ser feito constantemente, é ordinário, e o alinhamento extraordinário, que é quando tem alguma situação pontual ou quando chega-se à conclusão de que passou-se o tempo do planejamento, ou quando, enfim, para alinhar ideias, para alinhar propósitos, o alinhamento serve para isso tudo. Deixa eu ver aqui, o pessoal participando, assim que eu gosto. Toma, no caso de só sair do país ou sair do negócio definitivo, você recomenda ter um outro lugar ou permanecer só nos negócios? Então, Tome, a gente tem que ver a situação específica, mas eu não acho que o sócio sair do país é o impeditivo dele continuar no negócio. Depende de como continuar como sócio no negócio. Depende de como estão divididas as funções e da possibilidade dele atuar remotamente, né? Dele atuar à distância. Mas eu acho que é muito importante
colocar essas questões. Às vezes o sócio que está saindo do país não se sente à vontade ou não quer continuar com aquelas funções de sócio, ou acha que não vai dar certo, e os outros, ou acha que se sente incomodado ou de repente constrangido de querer continuar, achando que os outros podem não achar justo, e num alinhamento os outros falam, não, a gente quer que você continue, a gente muda as condições. Pode-se alterar as responsabilidades, de repente combinando com uma alteração também de cotas, enfim, dá para chegar em um acordo, é possível que ele continue, mas tem que ficar bom para todo mundo, senão de repente pode ter outro lugar ou simplesmente permanecer só nos negócios também. Então tem todas essas possibilidades, tem que ver o que fica bom para todo mundo. Acho que sempre é importante ver o que vai ficar confortável, o que vai gerar uma satisfação para todos. De repente, traça-se uma ideia, um plano, e experimenta para ver se vai dar certo e coloca um prazo para voltar a analisar e ver se atendeu às expectativas. É uma possibilidade também. A Tassi falou, igual você compara ao casamento, podemos chamar isso de reunião de conselho para pôr a casa em ordem. Tassi, é isso mesmo, e eu uso o mesmo nome, reunião de conselho, conselho de sócios. Para quem já conhece o conselho de família, conselho de casamento, gente, pode aplicar as mesmas regras que funcionam. É um conselho. Então, quem já está habituado a fazer reunião de conselho familiar, conjugal, pode aplicar as mesmas regras para a sociedade que funciona, ok? Os mormons de plantão aí, que estão acostumados a fazer conselhos, aplica para a sociedade que funciona. Deixa eu ver quem mais, gente. Algina, nossa, Algina, quanto tempo? Tarsila Machado, oi, querida. Tudo bem? Gente, alguma pergunta sobre sócios, identidade societária, planejamento, alinhamento societário? Alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma colocação? Gente, o que é importante quando a gente fala de planejamento? Quando a gente fala de planejamento, pensa em direção, pensa em objetivos, pensa em rota de ação, roadmap, isso tudo tem a ver com planejamento. Quando a gente fala de alinhamento, pensa na importância de todos juntos pela sociedade, de tratar de questões ordinárias e questões extraordinárias, de trabalhar um conselho que funcione, de ajustar a rota, de um alinhamento também pode ser oportunidade para o planejamento que não foi feito, ok? Que mais? É uma live relâmpago, então uma live rapidinha. Eu daqui a pouco já encerro também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se ficou alguma coisa para trás aqui. Gente, a gente precisa fazer live juntos, não é? Escaleira, Ana. Como que faz? Dá para fazer uma live todo mundo junto? Ou então a gente faz algum webinário e transmite ao vivo. A gente precisa fazer essas conexões aí para agregar mais valor. Ana, vou te desafiar aqui. Faz uma live pra gente sobre marca, sobre personal brand específico para sócios e para líderes. Vai ajudar bastante para os meus clientes, para as pessoas que eu tô, né, que acaba sendo a grande maioria dos meus clientes. Faz algo específico para sócios, para líderes, porque é tão importante. A gente fala aí da identidade societária, da marca jurídica, mas é tão importante. Eu vejo assim, as pessoas que eu falo, né, que passam pelo processo de coaching, por exemplo, elas saem com um plano tão claro e todo projeto, todo processo de coaching, estou falando do coaching profissional, do coaching de líderes, inevitavelmente ele sai com um plano que influencia no desenvolvimento da carreira. E não tem como desenvolver a carreira como líder, enfim,
como líder de alta performance sem ter esse trabalho de marca. É tão importante. Então, gente, a Ana faz um trabalho tão legal de você encontrar qual que é a sua marca, o que te faz único, qual que é o seu diferencial. E eu fico assim, querendo que todo mundo passe por isso também, que eu já aprendi muita coisa com a Ana, ainda estou aprendendo, a gente ainda está trabalhando muita coisa de marca, né, Ana? Mas eu fico assim, querendo compartilhar com todo mundo, mas é importante passar pela experiência. A Ana falou que aceita o desafio. Pode deixar. Precisamos ter uma marca definida para podermos começar a entender o que queremos com o outro. E sabe, Ana, você falou isso agora, quando eu falo de perfil de sócios, quando eu sei qual que é a minha marca, eu sei qual que é o meu perfil, eu sei de que forma eu contribuo para a sociedade, eu sei como que eu posso agregar valor como sócio, porque a minha marca, ela agrega valor para a marca jurídica e vice-versa. Então, assim, muito importante. Brigadão, Ana. Gente, então, para encerrar, precisamos encerrar aqui, já são, deixa eu ver aqui, gente, 00:33 aqui em Portugal. E a ideia é que seja uma live mais dinâmica mesmo. Então, gente, sociedade sustentável é aquela que você consegue ter um equilíbrio a partir da união das forças individuais. Então, tudo que a gente faz sustentabilidade societária é para proporcionar a potencialização dos pontos fortes individuais dos sócios em prol da sociedade. A soma desses diferenciais individuais, a soma dessas marcas, como num jogo, não adianta eu ter um monte de estrela num time e não conseguir formar um time diferenciado. Então, sustentabilidade societária é isso. Eu consegui pegar desvendar essas marcas, enfim, pegar essas marcas individuais dos sócios e trazer para a sociedade, formar algo que seja sólido, algo que seja realmente sustentável. Sandro, um abração, Sandro. Então é isso, tá, gente? Sociedade sustentável é aquela que tem um equilíbrio a partir da união das forças individuais. Então agora é hora de despedir do pessoal. Obrigada a todo mundo que participou. A opinião de vocês, os comentários são tão importantes. Eu espero que tenham gostado. Quem não conseguiu assistir ao vivo, que vai assistir depois, eu tentei pegar um pouquinho de cada live. De qualquer forma, tá tudo no meu canal do YouTube, Flávia Cansado. Aqui no Face, além do meu perfil, eu sempre faço as lives pelo perfil, tem a minha página Flávia Cansado, desenvolvimento de alta performance para líderes jurídicos. Tem o meu site flaviacansado.com.br, e aí lá no site tem um pouquinho mais sobre sustentabilidade societária, tem um artigo sobre sustentabilidade societária, tem um pouquinho mais sobre desenvolvimento de alta performance para líderes jurídicos. Quem quiser saber mais também, me manda mensagem, WhatsApp, sinal de fumaça, enfim. O importante é a gente estar conectado. E para quem ainda não me conhecia, a minha missão é compartilhar conhecimento, proporcionar desenvolvimento e transpor desafios por meio de conexões de valor. E eu espero ter feito isso nessa live de hoje. Beijão, obrigada pela participação de vocês. É isso que me faz querer fazer mais, estudar mais, enfim, trazer novidades, aprimorar tudo isso que a gente já vem fazendo para conseguir ver as sociedades realmente sustentáveis, os líderes atuando em alta performance. Tá bem? Beijo, Léo agradecendo aqui. Léo, brigadão, Léo com altos projetos aqui também. Aguardem aí mais novidades. Gente, último beijo e até a próxima. Obrigada.